Bom dia, queridos amigos. Hoje já é 18 de novembro de 2024. 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã na capital da Ucrânia. Para quem é novo no canal, aqui mostramos fatos sobre a guerra da Ucrânia. Para os amigos que nos assistem diariamente, agradecemos por fazerem parte dessa grande família mergulhão. Muito bem. Depois daquele bombardeio desgraçado, criminoso, sem vergonha de ontem, né? Ontem demorou. Eu já estava, acho que na estrada, quando saiu aquela tela azul, por causa da quantidade de desenho que o artista teve que fazer com tantos mísseis. Quer dizer, durante meses, eles foram juntando os mísseis e o Zelensky advertindo, ficaram só ocupando as defesas antiaéreas com aqueles mísseis vagabundos Shahed e, de repente, veio a maldade. Muito bem. Durante a noite, nós tivemos 2 mísseis Iskander-M balísticos e esses 2 não foram derrubados, tá? Tivemos também um míssil de cruzeiro KH-59 que passou também pelas defesas antiaéreas ou estava indo para uma área da Ucrânia que não era tão bem defendida, porque também não foi derrubado. Dos 11 drones Shahed, 8 foram derrubados e 3 desviados por medidas eletrônicas, tá? Quanto às baixas, continuam altas, porque o russo continua atacando em todas as frentes, inclusive caiu em emboscadas no Kursk. Aquele repórter Forum Ukraine, ele conta direitinho como é que os russos mudaram a tática, tentaram contornar a cidade por baixo, mas os ucranianos estavam preparados e montaram uma armadilha, praticamente destruíram todos eles, tá? Então, ontem nós tivemos 1.560 soldados, 15 tanques, 38 blindados, 30 peças de artilharia, 99 UAVs e 112 mísseis de cruzeiro que eles devem estar acredito, ao dia anterior, já que hoje só teve um. Né? Mas, muito bem. O título é o que o Erdogan, é o plano de paz que o Erdogan vai apresentar aqui no Brasil no G20. Acho difícil a Ucrânia aceitar, mas, de qualquer forma, é o mais razoável que apareceu até agora, né? Sobre as matérias todas, a 22ª Brigada Mecanizada disse que a liberdade é o ar que respiramos. É invisível até desaparecer. E sem ela, nada mais importa. Sabemos pelo que estamos lutando. Já o outro lado, o lado dos criminosos, eles não sabem por que estão lutando, porque inclusive é uma medida de foro íntimo do Putin, ele resolveu e pronto. E quanto às mentiras e desculpas que ele deu em 2022, mudavam a cada mês, né? Começou dizendo que ia desnazificar, quer dizer, como se a Ucrânia fosse nazista, e a gente está vendo que nazista, assassinos frios que matam pelas costas soldado que se rendeu, etc., são eles. Então, não vou mais discutir. Sobre a matéria que está em todos os jornais da autorização para usar o ATACMS,
eu li o seguinte: uma autorização para ataques contra a Rússia pelos Estados Unidos pode significar que os Estados Unidos ainda não autorizarão o uso do Storm Shadows. Isso falou o The Times, um outro jornal. Fontes de Downing Street, que é lá na Inglaterra, disseram que o ataque autorizado por Biden tinha especificações militares diferentes dos mísseis Storm Shadow. Isso pode significar que os Estados Unidos ainda não autorizaram o uso do Storm Shadow, apesar dos pedidos privados do governo britânico. Embora os Storm Shadow sejam mísseis do Reino Unido, eles requerem tecnologia americana que precisa de aprovação prévia para uso. Então, o ucraniano continua tendo que lutar com a mão amarrada às costas. Complicado, amigos, complicado. Muito bem, vamos então ao plano do Erdogan. Para quem não sabe, é o presidente da Turquia. Ele tem bom relacionamento com Putin e bom relacionamento com Zelensky. Erdogan apresentará seu plano para congelar a guerra entre Rússia e Ucrânia na cúpula do G20, disse a Bloomberg. Esse negócio de congelar eu não acredito que passe, porque foi congelado em 2014 e vimos o que deu. Mas o plano dele é criar uma zona desmilitarizada no leste de Donbás e posicionar tropas internacionais lá como uma garantia adicional. A Ucrânia, como uma concessão a Putin, adiará a discussão sobre a adesão do país à OTAN por pelo menos 10 anos. Em troca, Kiev receberá ajuda militar como compensação por concordar em ficar fora da aliança. Autoridades turcas acreditam que será difícil para a Ucrânia aceitar tal oferta, mas, na opinião delas, essa é a abordagem mais realista. O jornal disse que autoridades turcas gostariam de adiar as discussões sobre o destino dos territórios ocupados a longo prazo e se concentrar em garantir um cessar-fogo estável. Quem viver, verá. Aqui, este canal rende homenagens aos amigos que contribuíram espontaneamente e que passaram a ser membros deste canal Luiz Mergulhão. Trocamos o nome de superfãs para membros do canal, pois acreditamos que quem nos visita diariamente pode ser considerado um superfã. Eu e minha esposa Mergulhinha agradecemos de coração pela contribuição dos membros do canal e criamos a galeria para mostrar nossa gratidão e todos verem os nomes daqueles que são os nossos colaboradores mantenedores. Muito obrigado. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. No oeste da Ucrânia, uma ex-professora de jardim de infância ucraniana, Natalia Kravchuk, ataque e derruba um míssil de cruzeiro russo KH-101 com Igla Mempes. Breaking News. New York Times. Biden aprova o uso pela Ucrânia de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos contra a Rússia. O presidente Biden autorizou as forças ucranianas a implantar sistemas de mísseis táticos ATACMS. A decisão segue relatos de tropas norte-coreanas ingressando em operações de combate russas. Novamente, para que não paire dúvidas, o presidente Biden, faltando 2 meses para o fim do cargo, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance ATACMS dos Estados Unidos para ataques dentro da Rússia.
Esta decisão surge em resposta ao envio de tropas norte-coreanas por Moscou. Espera-se que os alvos iniciais incluam forças russas e norte-coreanas na região de Kursk. Esta parece ser a notícia em todos os canais do X, o antigo Twitter. Biden autorizou o primeiro uso de mísseis ataque de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos pela Ucrânia para ataques dentro da Rússia. Então, tomara que isso pague o grande ataque sofrido ontem. A Coreia do Norte pode enviar até 100 mil soldados para ajudar na guerra da Rússia contra a Ucrânia, segundo a Bloomberg, citando a inteligência do G20, que está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro. Vejam uma pessoa de bom senso, o primeiro-ministro polonês Tusk. Ele disse: ninguém vai parar o Putin com telefonemas. O ataque da noite passada, um dos maiores desta guerra, provou que a diplomacia telefônica não pode substituir o apoio real de todo o Ocidente à Ucrânia. As próximas semanas serão decisivas, não apenas para a guerra em si, mas também para o nosso futuro, quer dizer, o futuro da Europa. Os ataques com mísseis russos à Ucrânia poderão continuar semanalmente com mísseis suficientes em estoque para mais 5 a 8 ataques dessa dimensão, alerta o especialista Oleksandr Musienko. Segundo ele, a ameaça pode persistir até a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já mostrei isso no início desta gravação. Na manhã de 17 de novembro, um domingo, a soldado Natália Grabarchuk destruiu um míssil de cruzeiro com o Igla Mempeds. Foi seu primeiro lançamento de combate e seu primeiro acerto. Natália fez um curso de treinamento de 5 meses no centro de treinamento e dominou vários tipos de sistema portáteis de defesa antiaérea. Antes disso, ela é uma professora de jardim da infância. É claro que eu li todos os comentários, muita gente triste, muita gente desesperançada com esse ataque criminoso e gigantesco do filho da Putin. Dizem que é Putin, sei lá, mas Putin fica mais interessante de falar desse criminoso. Não percam as esperanças, né? Aquele ditado vale, a esperança é a última que morre, e tem outros ditados, né? Nós precisamos manter a fé. Fé move montanha. É claro que o russo ainda tem um estoque muito grande. Ele ficou sem usar míssil, lembra? Ele ficou sem usar durante meses e o Zelensky lembrando, esse cara tá armando alguma. Todo mundo pensando que ia ser uma contraofensiva, alguma coisa. Não, é maldade. Maldade. Mandou mísseis Kinzhal, que são mísseis lançados pelo MiG-31K. Então, ele está ferido e aí então ele quer ferir. Né? Quem está ganhando a guerra? Esse negócio de estar ganhando é uma coisa difícil de falar, difícil de dizer, porque toda hora aparece um Roussetti no meu canal. Não, mas eles todo dia estão avançando. Avançando em quê? Em terra arrasada? As cidades pequenininhas, algumas cidades grandes eles conquistaram, mas a grande maioria são vilarejos pobres, que não sobrou nada, terra arrasada. As bombas destruíram todo lugar que servisse para abrigar algum soldado ucraniano. Então, essa é a função da artilharia, a função das bombas. Terra arrasada.
Então não se ganha nada com terra arrasada. E além de terra arrasada, a despesa monumental e o sacrifício que ele está impondo ao povo dele. Não é só manteiga que sumiu e eles têm que comprar manteiga ucraniana via um país árabe lá, não sei o que, já mostrei isso no canal. Não. Sumiu muita coisa, muito gênero de primeira necessidade. O povo, daqui a pouco, vai começar a passar fome. Alguns já passam, porque pela inflação está tudo muito caro. Os salários não sobem na velocidade. Nós aqui no Brasil já passamos por inflação. Olha, e no tempo do Collor, por exemplo, sabemos exatamente o que é inflação. Já passamos por isso e não queremos mais. Então, vamos continuar com fé. Vamos continuar com esperança. Tá certo que ainda tem um estoque de bombas grandes para fazer maldade, mas e quando acabar? Quando acabar? A indústria da Ucrânia está trabalhando a todo vapor para fazer a diferença. Já montaram 100 mísseis, estão preparando a hora de lançar. Lançar com inteligência, né? Não lançar com maldade. Não é vingança que se procura. Vingança é um prato que se come frio. Tem que se usar a inteligência para fazer com que o mínimo dê o máximo. Eu confio muito não só no Zelensky, mas no Estado-Maior que ele reuniu com esses 3 anos de experiência de guerra. É um grande homem. Tenho certeza que dias melhores virão. O que a gente pode fazer estando longe é rezar e torcer pela Ucrânia. Muito obrigado a todos que desejaram a mim e a minha esposa uma boa viagem. Chegamos bem. Sol brilhou. Quer dizer, o pé frio sou eu, né? Cheguei com chuva, tive que comprar um guarda-chuva para aproveitar, fazer alguma coisa para não ficar preso no hotel, né? Ia para o Parque das Águas com o guarda-chuva. E agora, na hora de ir embora, um belo céu azul, mas faz parte. Outras oportunidades teremos de voltar. Sempre gostamos de voltar em Caxambu e São Lourenço. E o Marcinho do restaurante, desculpa, mas saímos cedo, terminou o café, fechei as contas no hotel e peguei a estrada. Meio-dia eu estava em casa já. Com muita dor de cabeça, ainda resto da gripe. Mas tudo bem. Hoje é um outro dia, né? Me lembro de um cordãozinho que eu dei uma vez para minha esposa. Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Quer dizer, eu te amo mais que ontem, mas muito menos do que vou te amar amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.